Olá, é comum que entre os cristãos se diga, Deus te abençoe. É também normal que as pessoas peçam para os seus pais, os padrinhos ou para os padres, me dê sua bênção, por favor, me abençoe. Qual é o significado disso? Como devemos abençoar? Como devemos receber a bênção? A bênção é o contrário da maldição. É preciso evitar proferir pragas aos outros. Praga é o pecado de abusar do nome de Deus a fim de exprimir que algo de mal aconteça a alguém. As pragas, as maldições que contêm o nome de Deus são uma falta de respeito para com o Senhor. Não devemos amaldiçoar, devemos abençoar. A primeira coisa que precisamos ter bem claro quando damos ou pedimos a bênção é quanto ao sujeito da bênção. Quem pode abençoar? Somente os pais, os padrinhos, os padres? Ou também os filhos, os afilhados, os fiéis leigos podem abençoar? O sujeito de toda bênção é Deus. A bênção é o bem que vem de Deus, é uma atitude divina que transmite a vida. Deus, que é Pai e Criador de tudo, ao abençoar, diz para a gente, é bom que estejas aqui, é bonito que existas. Esse é o movimento descendente da bênção. Deus abençoa, Deus prodigaliza seus bens aos homens. Sujeito da bênção é também a igreja. Esse é o movimento ascendente da bênção. A igreja bendiz Deus, porque é abençoada por Ele. A bênção exprime o movimento de fundo da oração, é o encontro de Deus e do homem. Nela, o dom de Deus e a acolhida do homem se reclamam e se encontram. A oração de bênção é a resposta do homem aos dons de Deus. Uma vez que Deus abençoa, o coração do homem pode bendizer aquele que é fonte de toda bênção. Duas formas fundamentais exprimem esse movimento da bênção. Algumas vezes a bênção sobe, levada no Espírito Santo por Cristo ao Pai. Nós bendizemos por nos ter abençoado. Outras vezes a bênção implora a graça do Espírito Santo, que por Cristo desce de junto do Pai até nós. Como nós devemos abençoar? Como representantes de Deus, os pais, os padrinhos, os padres, abençoam, fazem-no imbuídos da consciência de que Deus é a fonte de todo bem e com o único desejo de bendizer, de louvar e de glorificar a Deus. Os pais, os padrinhos, os padres abençoam sem querer usurpar o poder de Deus, sem tentar se apossar indevidamente do primado de Deus em ser fonte de toda bênção. Como nós devemos receber a bênção? Os filhos, os afilhados, os fiéis leigos devem receber a bênção em atitude de adoração a Deus, reconhecendo-se criaturas diante do Criador, exaltando assim a grandeza do Criador e a onipotência do Salvador que nos liberta do mal. Cheios de humildade e de respeito, tanto quem dá quanto quem recebe a bênção guardam silêncio respeitoso diante de Deus, sempre maior, que é fonte de toda a bênção. Também os filhos, os afilhados, os fiéis podem abençoar, mesmo que não seja o mais usual. Uma vez que o primado é do movimento descendente, é mais comum que sejam os pais, os padrinhos, os ministros ordenados a darem a bênção. Mas uma vez que o movimento descendente provoca o ascendente, nada impede que os filhos, os afilhados e os fiéis digam também, Deus te abençoe. Evidentemente, as atitudes de adoração, de louvor, de humildade, de santo respeito pelo nome de Deus, acompanham a bênção, quem quer que a imponha ou a receba. Meu irmão, minha irmã, receba de Deus a bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.